Irás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Fecha seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor mais uma porção da tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a tua igreja e em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Preste atenção em mim, por favor. O capítulo 10 ele vai falar de um rei muito conhecido na Bíblia, né? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. E o capítulo 10 ele trata do exato momento em que ele foi ungido a rei de Israel. A Bíblia fala, se você acompanhar os versículos 1 até o 4, você vai ver que acontece essa unção na vida dele. E no versículo 5 em diante, o profeta Samuel ele vai dar instruções para ele. Instruções que são dadas por Deus. Era Deus falando com Samuel e Samuel sendo boca de Deus para Saul. Vou repetir para você entender. As instruções que nós lemos agora nesses versículos aí era o próprio Deus falando. Porque o profeta ele é boca de Deus na terra. O profeta de Deus, quando ele fala, acontece. O profeta, quando não é de Deus, ele fala, não acontece. Quando é de Deus, se era um homem que era de Deus e era a boca do Senhor. E porque ele era a boca do Senhor, a Bíblia vai mostrar que tudo que ele falou no mesmo dia aconteceu. Se você olhar o texto, você vai ver que ele relatou tudo que ia acontecer antes. E no mesmo dia se cumpriu tudo. E o que não se cumpriu naquele dia se cumpriria dias depois, 7 dias depois. Porque o profeta fala, cumpre. Porque o profeta é boca de Deus. Você está entendendo? Glória a Deus. Então presta atenção. Então quando o profeta fala, ou quando, vou mudar a frase, quando Deus está falando, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Vou repetir, quando Deus está falando, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos. Por que atentos? Porque se você não estiver atento ao que Deus está falando, você pode deixar de fazer ou pode fazer de maneira que Deus não falou que era para você fazer. Você está entendendo? Amém. Se ele fala que é para fazer de um jeito, você não pode fazer de outro. Então, para não haver erro, para não haver choque entre você e o Senhor, é necessário que você esteja atento às instruções. Porque se você estiver atento às instruções que Deus está dando para você, não vai haver erro. Não vai haver problema na tua caminhada. Você está entendendo? Olha para o teu irmão que está perto de você e fala, você está atento? Fala para o teu irmão assim, os seus ouvidos estão atentos. Olha que legal, o cara estava procurando jumento que não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Era propósito do pai dele, que o jumento não se perdesse. Mas ele vai atrás dos jumentos, e quando ele vai atrás dos jumentos, a Bíblia vai dizer que ele encontra com Deus através de Samuel, e Deus dá para ele uma posição profética.
uma posição profética. O que é isso, pastor? Uma posição profética é o cargo de rei, porque o rei, ele vai se tornar rei porque o Deus de Israel falou para Samuel que Saul era essa pessoa. Por que posição profética? Porque Samuel profetiza, a partir de hoje é rei em Israel. Deus mandou vir aqui fazer isso na sua vida, te ungir como rei. Você está entendendo? Glória a Deus. Se a posição que está sendo dada é profética, porque foi profetizada e é de Deus, ele tem que se movimentar de que maneira? Ele tem que se mover da maneira de Deus, não é verdade? Ó, presta atenção, posição profética, vou fazer você entender. Posição profética. Ele ia ser rei? Ele ia ser rei? Não. Por que ele se tornou rei? Porque Deus quis que ele fosse rei. Até então ele era procurador de jumento. Até então ele era o cara que estava atrás de jumento. Mas quando ele encontra com Deus, ele descobre que Deus tinha uma posição profética para a vida dele. Por que posição profética? Que eu estou insistindo nisso. Porque foi profetizado para ele que ele seria rei. Aleluia. Então agora ele não pode mais ficar atrás de jumento, mas agora ele vai ter que se posicionar dentro da profecia que foi falado para ele. Você está entendendo? Por isso que teu ouvido tem que estar atento. Porque se Deus profetiza algo para a tua vida e você não se movimenta dentro da posição profética que foi, da palavra que foi liberada para a tua vida, você corre o risco de botar a perder aquilo que Deus determinou que teria que acontecer na tua vida. Quem está entendendo? Aleluia. Ele agora não é mais procurador de jumento, mas agora ele é rei. Então ele vai ter que se portar como? Como rei. Procurador de jumento faz o quê? Procura jumento. E rei? Rei governa. Aleluia. E para governar, presta atenção, e estamos falando de governo de Deus, ele vai ter que governar, ele vai ter que procurar meios, ele vai ter que se movimentar dentro da profecia que foi liberada para ele, para que ele faça dando ele a coroa porque gosta dele demais. Deus está dando a coroa para ele porque viu que ele tem capacidade para governar o povo, para cuidar do povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele agora daquilo que Deus determinou para a vida dele. Ele vai ter que se mover dentro da direção que Deus determinou para ele. Você está entendendo? Vou fazer você entender de uma maneira simples. Vamos dizer que o Rafael ele recebesse uma profecia dentro de um púlpito, de um profeta, que ele se tornaria um policial. A partir daquele dia ele vai ter que se interessar para poder aquilo acontecer na vida dele. Você está entendendo? Você está entendendo? No caso ali é mais sério ainda, porque ali ele nem precisa o Rafael você tem que fazer um concurso. Ali não precisa fazer concurso, ele já se tornou rei na hora. Ele já se tornou rei na hora. Mas só que ele teve que se movimentar a partir dali como um rei. E o rei levantado por Deus, ele tem que se movimentar dentro da vontade de Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus manda e deixar de fazer aquilo que Deus falou que tem que deixar de fazer. Quem está entendendo? Hã? Quem está entendendo? Pergunta para o teu irmão, você está entendendo? Aleluia. Posição profética. Ele recebeu uma posição profética. Ele está com a coroa na cabeça. Mas o reinado dele ainda está todo ele por acontecer, porque ele não tem todo o povo nas mãos dele, mas se Deus falou para ele que ele vai ser rei, o que vai acontecer? O povo vai vir. Ele não tem palácio, mas se Deus falou que ele é o rei, o que vai acontecer? Ele vai ter um palácio, porque rei tem palácio. Fala para mim que ele tinha uma coroa na hora que o Samuel falou. Ele tinha uma coroa invisível, porque Deus falou que ele era rei, mas uma coroa de ouro mesmo, ele não tinha ainda sobre a cabeça dele. Mas, presta atenção, no decorrer da caminhada dele, tudo isso ia acontecer naturalmente na vida dele, porque Deus havia determinado que ele era o rei. Quem está entendendo? Aleluia. Então,
Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não adianta você receber a profecia e não se movimentar profeticamente. Eu lá no Rio de Janeiro recebi uma profecia que eu seria pastor missionário. O cara que me entregou isso, há 10 anos atrás, ele falou para mim assim: eu vi divisas no teu ombro e você vai se tornar um pastor missionário no campo. Pastor missionário no campo não é pastor missionário no Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio. Campo é para fora. Então o que aconteceu em um determinado tempo da minha vida? Deus me chamou para sair e eu tive que me movimentar dentro da profecia para poder as coisas acontecer. Porque se eu falo, não, eu amo a minha mãe e eu vou ficar com a mamãe porque eu amo a mamãe, aí eu vou sair do destino profético. E fora do destino profético não acontece nada, mas dentro do destino profético vem coroa, vem palácio, vem povo, vem tudo que está. Você está entendendo? Dentro daquilo que Deus falou com você, tudo vai ter que acontecer em favor do que Ele falou. Quem está entendendo? Eu vim para cá, do Rio de Janeiro para cá, é eu me movimentar profeticamente. A minha mãe, quando eu saí de lá, ela falou assim: eu vim de lá porque estava ruim. Tu vai fazer o que lá? Ela está aqui hoje, ela até sabe disso, ela lembra disso. Eu falei: não, Deus tem algo comigo, ia lá. Ó, presta atenção que eu vou falar aqui. Se mover profeticamente é trabalhar por aquilo que está por acontecer. Se mover profeticamente é trabalhar por aquilo que está por acontecer e não pelo que está acontecendo. Quando eu cheguei em Minas, eu não tinha uma igreja, mas Deus falou que ia nos dar igreja. Então presta atenção, a primeira coisa que eu tive que fazer é me mover e ir, e depois trabalhar para quê? Para que se cumprisse a profecia. Você está entendendo? Então não adianta você receber uma profecia e você não se movimentar de acordo com a profecia. Porque se Deus fala que você vai ser um levita e tu quer ser pregador, vai dar ruim. Se Ele fala que tu vai ser um pregador e tu quer ser levita, vai dar ruim. Tu pode até cantar como eu. Eu não sou um levita. Eu canto porque eu gosto de cantar. Mas eu não sou um levita. Eu sou um pregador. Eu sou um pastor. Eu não sou um levita. Você está entendendo? Se mover profeticamente é se mover dentro daquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida. Então, se você recebe uma palavra da parte de Deus e você faz tudo diferente do que Ele falou, explica por que as coisas não estão indo bem. Porque você não está seguindo o destino profético. Profético por quê, pastor? Porque foi profetizado. O Samuel falou. Você está entendendo, irmão? Se mover profeticamente é se mover por aquilo que vai acontecer. É como eu falei, eu vim do Rio, não tinha igreja. Mas Deus falou que ia dar a igreja. Lá no Rio de Janeiro, a primeira profecia que eu recebi, eu era nem novo convertido. A primeira igreja que eu entrei, a Assembleia de Deus, uma mulher veio rodando igual um peão. Algumas pessoas aqui já conhecem essa história. Ela veio igual um peão rodando e botou a mão em mim e falou: olha aí, esse povo está te esperando. Já está atrasada a obra. Sabe por que ela falou que já estava atrasada? Porque já estava determinado que tinha que acontecer, mas eu não tinha me movimentado ainda. Se eu não me movimento, atrasa. Você está entendendo? Se você tem um destino profético, algo que Deus já falou com você e você não se movimenta, não pode somente atrasar, mas pode até perder o que Deus falou. Fala: Deus tem bênção para acrescentar na tua vida. Fala para o teu irmão. E você não pode chegar lá atrasado e muito menos perder o que Ele falou que vai fazer na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus
mover profeticamente é se mover por aquilo que ainda vai acontecer e não pelo que está acontecendo. Se mover profeticamente é se mover por aquilo que Deus falou que vai acontecer na tua vida, não pelo que está acontecendo. Está entendendo, irmão? Você quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo para você. Um exemplo bom. Quem lembra do Noé? Aleluia. Quem conhece o Noé? Hã? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Noé construiu o quê? Estava chovendo quando ele fez a arca? Não. Por que ele construiu? Porque ia chover. Ia chover. Arca anda em cima de quê? Anda em cima de quê? Quando ele fez a arca, imagine a cabeça das pessoas como é que ficou. Deu um nó, não deu? Esse cara tá biruta. É ou não é verdade? Mas aí que está o detalhe que é o tema da mensagem. Ouvidos atentos. Por que muita gente está perdendo o que Deus tem para fazer? Porque não está com os ouvidos atentos. Ouvido atento quer dizer que quando você ouve uma palavra da parte de Deus, você faz exatamente o que tem que ser feito para que se cumpra. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pergunta para você, está entendendo? Se mover profeticamente não é se mover pelo que está acontecendo, mas sim pelo que vai acontecer. Por que ele constrói a arca? Ele constrói porque vai ter chuva. Ele constrói porque vai acontecer. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Mas é interessante. Preste atenção. É interessante que as pessoas hoje em dia, o povo hoje em dia, esses dias para trás eu fiquei até bem chateado com um pastor que meteu o pau num pastor que profetizou para a Flor de Lis e para o Anderson do Carmo. O cara profetizou e o cara morreu. Eu não vou aqui julgar o Anderson, nem muito menos a Flor de Lis, que não cabe a mim julgar. Mas a profecia, mesmo que a profecia seja de Deus, para se cumprir na tua vida, requer uma coisa. Uma coisa. Quem sabe? Só a vontade de Deus? Obediência. Porque se Deus fala que vai fazer na vida do Rafael e ele desobedece, Deus falou para Saul que quer fazer o quê? Deus fez dele rei? Ele perdeu a coroa por quê? Então não adianta a profecia se você não obedece. Então, você que está aqui nessa noite, Deus falou que vai fazer, mas você está seguindo o destino profético? Você está indo na direção do que Ele falou que vai fazer na tua vida? Ir na direção é obedecer. Fala para o teu irmão, ir na direção é obedecer. Está cheio de gente pensando, sabe o que, Rafael? Que a profecia protege você. Tipo assim, Deus falou comigo, não tem jeito, vai ter que acontecer. Então se fosse assim, não era para ter aparecido Davi na história. Por que aparece o Davi? Porque a profecia, embora veio de Deus, não determinava que ele permaneceria no trono, mesmo desobedecendo a Deus. A profecia não te protege. O que te protege é a obediência. Fala para o teu irmão, o que protege a profecia de Deus na tua vida é a obediência. O que protege o que Deus falou para você que vai acontecer na tua vida é o tamanho da tua obediência. Então tu pode vir aqui e Deus falar assim, eu vou dar um carro para você e você pode receber esse carro amanhã, mas se você não tiver a cabecinha no lugar, você vai passar a vida toda andando a pé. É verdade. Glória a Deus. Porque o que determina é a obediência. É verdade.
Está entendendo? Está cheio de gente nas igrejas lotadas. Tem promessa, tem, mas não vai acontecer nada. Porque tudo que faz vai na contramão de Deus. Deus vem de lá para cá, Rafael, e ela vai aonde? Daqui para lá. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Tem que obedecer. Fala para o teu irmão, o que determina que a profecia vai acontecer na sua vida é a obediência. Fala para o teu irmão, a profecia não te protege. O que protege é a obediência. Então você protege o destino obedecendo. Aleluia. Você protege o destino que Deus determinou obedecendo. Fala para o teu irmão, você protege o destino obedecendo. Por que destino, pastor? Porque a profecia é tipo como se fosse assim, ó. É Deus falando assim, ó. É Deus fazendo assim, um exemplo, ó. Uma seta grandona por Rafael. Essa é a direção. Uma seta grandona. Seta indica o quê? Uma direção, um destino. Não é verdade? Mas para ele chegar lá, ele vai ter que fazer tudo que o destino profético pedir para ele poder chegar lá. Grande é o Senhor. Está entendendo, irmão? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você quer ver mais um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bom até, um exemplo forte. Deus falou para Moisés o quê? Quando chamou ele, que ele ia entrar onde? Na terra prometida. Mas eu te pergunto, ele entrou? Por que não entrou? Deus falou em um certo momento assim para ele assim, ó, tira a água da pedra. Ele falou com muita raiva. E Deus falou que ele ia para tocar. Ele falou, bateu, agrediu. Aí Deus não gostou do que ele fez. E porque ele bateu no que era para tocar, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então quer dizer o quê? Que o destino profético que Deus, a palavra de Deus, liberada por Deus para a tua vida, ela pode ser mudada por Deus se você não obedece. Moisés recebeu uma palavra que ia entrar onde? E por que não entrou? Desobedeceu. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Está entendendo? Sabe o que eu entendi? Tem coisa que Deus muda no caminho. Tem coisa que Deus muda no caminho. Mas sabe por que ele muda no caminho? Porque você ou eu mudamos alguma coisa que ele não autorizou mudar. Está entendendo, irmão? Vai, cutuca o teu irmão que está do teu lado e fala, você está conseguindo entender? Está entendendo? Ó, ele recebe uma palavra de Deus e joga um líquido na cabeça dele, né? O que é o nome daquele líquido? O azeite. É a unção, né? Então ele não é só abençoado com a palavra, mas ele tem agora uma unção na vida dele. É isso ou não é? Ele tem uma unção na vida dele ou não tem? Mas é interessante. Sabe por causa de quê? Mesmo com a unção na vida dele, mesmo com a unção na vida dele, ele não está vendo bem. Porque a unção, ela pode tanto fazer bem para você, como pode fazer mal. Fala para o teu irmão, a unção de Deus, ela pode fazer bem, como ela pode fazer mal. Como assim, pastor? A unção para fazer bem tem que ser obediente. E se você não for obediente, a unção vai ter um efeito contrário na tua vida. Retardatário. Em vez de trazer alegrias e conquistas, vai trazer derrotas e prantos e choros. Então não adianta se gabar que tem a unção, porque a unção na vida de Saul trouxe problema, na vida de Davi trouxe vitória, porque Davi obedecia e Saul era
desobediente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Fala para o teu irmão, a unção na vida de Saul fez mal. E na vida do Davi fez bem. Está entendendo, irmão? Hã? Quem está entendendo? Irmão, presta atenção aqui. A unção de Deus é um negócio tão forte que se você não obedece, a tua vida se torna um desastre. A tua vida se torna um desastre. Porque a unção, ela é de quem? Deus. Se é dele, tem que se movimentar na direção dele. Por que se torna um desastre a vida de Saul? Porque ele queria fazer a unção funcionar numa área que Deus não autorizou que era para ele fazer. Não estava liberado para ele. Porque tem coisas que Deus libera, mas tem coisas que Deus não libera. E aí tem uns e outros que diz que é crente, que ama Jesus, e fala: eu sou dono do meu nariz. É porque tu é dono do teu nariz que tu está na prova que tu está. Porque se Jesus fosse o dono do teu nariz, tu não estaria com esses problemas. Eu cheguei à conclusão alguns meses atrás que eu não sou dono do meu nariz, porque Jesus é o dono. Quando você entende que Jesus é o dono do teu nariz, as coisas vão bem. Quando você não entende isso, as coisas vão mesmo tendo unção. Você pode estar cheio, lotado da unção de Deus, e pode ter uma vida desastradamente desastrosa. Fala para o teu irmão, Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Está entendendo, irmão? Sabe o que eu entendi? A profecia sem obediência, ela pode ser apagada. A profecia sem obediência, ela pode ser apagada. Fala para o teu irmão, a profecia sem a tua obediência, ela pode ser apagada. Está entendendo? Aí eu te faço uma pergunta essa noite. Presta atenção nisso aqui. E se você recebe uma profecia e você não acredita? Quem já recebeu profecia e não acreditou que era Deus? Só a Manuel, né? O Pedro Paulo já falou ali. Já recebeu, jovem? Profecia que tu falou, rapaz, não é de Deus. Quem mais aqui recebeu profecia? Gilda não recebeu não, né, Gilda? Graças a Deus, aleluia. Hã? Pode acontecer isso? Você receber uma profecia e você falar para você mesmo, essa profecia não é de Deus. Não é de Deus. E aí tem um grande segredo nisso. Sabe por causa de quê? Ouve aqui. Porque tem promessas que Deus nos faz que a gente fala assim. Vou falar para você uma coisa aqui. Quando eu recebi a profecia que eu ia ser pastor, eu falei, essa mulher está viajando. Na maionese ainda. Ela é maluca. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época, e ela falou assim, eu não era nada, não sabia nem o que era igreja. Eu ia na Universal uma vez na vida e outra na vida, né? Porque eu não estava morto, eu estava vivo. Graças a Deus. E ela falou assim, você entendeu o que a moça falou para você? Eu falei, ela viajou na maionese. Ela falou que você vai ser pastor. Eu falei, por que eu fiz isso? Porque eu recebi uma profecia e eu não acreditei. Mas com o passar dos meses, eu indo para os cultos, sabe o que aconteceu? Sem querer, querendo, eu perseverei, mesmo não acreditando que aquilo poderia acontecer na minha vida. Porque tem palavras que Deus libera para você, que você não vai acreditar mesmo não. Mas Ele vai dar os empurrões necessários, Rafael. Aleluia. Aleluia. Ele vai dar os empurrões necessários, mesmo você não acreditando, mesmo você não crendo. Você vai indo, e enquanto você está indo, você está mandando a mensagem para o céu assim: estou perseverando, mesmo não acreditando. E aí Jesus vai
trabalhando. Ele vai dando os empurrão necessários. Isso é bíblico, pastor? Abra a Bíblia comigo, por favor. Hebreus. Abra comigo no livro de Hebreus. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Tem alguém com pressa aí? Não, né? Hoje é culto da palavra. Está suave o culto hoje. Capítulo 11. Versículo. É o versículo 11. Olha o que está escrito. Todos acharam, né? Pela fé. Vai lá, capítulo 11, versículo 11. Hebreus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Está escrito isso ou não está? Tá. Agora vamos lá comigo. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Vamos lá, dá tempo, fica tranquilo que você vai ouvir, vai ouvindo Deus aqui nessa noite. Está ouvindo? Está atento? Quem está com o ouvido atento aí? Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 9. Olha isso. Glória a Deus, eu espero. Gênesis capítulo 18, versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um Filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Presta atenção. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, o que houve? Riu-se. É isso mesmo? O que é isso? Ela riu? Ela riu do quê? Da profecia. Ela não acreditou na profecia. É isso? Olha isso. Riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? É isso que está escrito? O que quer dizer isso aqui, pastor? Ela recebeu uma profecia e não... Mas se cumpriu? Cumpriu. Por que se cumpriu? Porque ela, mesmo não acreditando, ela insistiu. E quando ela, não acreditando, continuou perseverando. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Ele e ela não podia ter filho por quê? Não tinha mais desejo sexual, não tinha mais nada. Mas depois da palavra, despertou alguma coisa. A Renata já pegou. E aquilo que não funcionava, começou a funcionar. Quem é que faz o que era morto? Era Jesus dando um empurrão enquanto ela perseverava. Aleluia. Glória a Deus. Jesus deu um empurrão no meio da perseverança. E aí de repente ela olhou para a barriga e falou: oh, meu Deus, que mistério. Por que isso aconteceu? Você está entendendo, irmão? Que tem coisas que Deus vai falar para você que vai parecer fora do normal mesmo. Que vai falar: rapaz, eu tô maluco da cuca. Eu imagino ela e o maridão, né? Naquela condição. E aí ela fala: rapaz, não é que está acontecendo mesmo? Olha só, rapaz, quanto tempo, cara. O negócio é forte mesmo. Pode dar glória a Deus, irmão. Por que se cumpriu? Porque tanto ele quanto ela continuaram, ainda que não estavam acreditando, porque
era impossível, no meio do destino profético, perseverando. E aí Deus foi, ó. Ó Deus, ó. Ó Deus. Olha para mim aqui, por favor. Olha Deus, ó. Até que a Sara falou, oh, que mistério! Meu Deus! E de repente, embarrigou. Mas a pergunta que não quer calar, ela riu por quê? Você já fez isso, né? Ah, Jesus está falando aqui nessa noite. Ó você, ó. Cuidado, tá? Aqui, ó. Ih, é profético isso, rapaz. É profético. Eu vou repetir porque Jesus falou no meu coração agora. Que teve gente aqui que não acreditou e Jesus falou assim, ó, aqui, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Não tem escapatória. Aleluia. Não tem escapatória. Porque lá no fundo do baú, a pulga está atrás da tua orelha. Tem gente que não vai aguentar nem dar glória nessa hora, porque falou que já fez até oração. Não! Eu não aceito, não! Então quem manda não é você. Quem manda é você, não é Jesus. Fala aí, cutuca o teu irmão aí, fala aí, ó. O que Jesus falou com você que tu não acreditou? Fala, cuidado que a Sara ficou grávida velha. Caraca, a Sara ficou grávida velha, Gilda. Olha isso. A Sara ficou grávida velha. Porque eu falei aqui no começo, quando a gente sai do destino profético, a gente retarda ou impede de acontecer. Olha, eu vou te falar, é melhor novo do que velho. Rapaz, tá um silêncio na igreja hoje. Silêncio? Glória a Deus. Vai dar para poder mandar um glóriazinho aí. Glória a Deus. Ela não acreditou, mas no caminho se cumpriu. Aleluia. Sara não acreditou, mas no caminho, o que aconteceu? Se cumpriu. Sabe quantos anos Noé passou fazendo a arca? Por causa de uma palavra. 100 anos. Quando acabou os 100 anos, o que aconteceu, Rafael? Choveu. E a arca que estava no chão, boiou em cima da água. E quem estava rindo lá fora? Morreu afogado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Hã? Fala para o teu irmão, você está entendendo? Quer ver mais uma coisa? Profecia, né? Profecia. A gente está falando de estar com os ouvidos atentos à profecia. Quando você receber, preste atenção, quando Deus te der uma palavra, não espere que todos acreditem. Porque vai ter gente que vai falar assim, ó, o fulano falou isso? E tu acreditou? Ou então você vai contando todo bobo, né? Porque a gente tem mania. Exemplo, se eu profetizar que o Jonathan vai passar, ele for, vai tropeçar e vai cair, ele vai falar que é o diabo. Mas se eu profetizar que quando ele chegar ali fora, ele vai achar R$200 perdido na rua, ele vai sair daqui doido. Ele vai sair assim, ó. Tô mentindo? Tô mentindo? Hã? Só que os dois podem acontecer, se Deus falar. Os dois podem acontecer, se é Deus que está falando. Tanto tropeçar e cair, como achar duzentão. Quem está entendendo? Hã? Aí vamos lá. Aí eu profetizei que ele vai cair, ele vai virar para o Rafael todo bom, vai falar, Rafael, o pastor Alex profetizou para mim que eu vou tomar um tropecão
maior alegria. Mas se ele receber a profecia dos 200 reais, o que ele vai fazer? Deus falou que eu vou achar 200 reais, vai contar para todo mundo. Aí Deus vai falar o quê? Tu tá viajando, cara. Tu tá o quê? Viajando, porque tem gente que não acredita ou não vai acreditar naquilo que Deus falou com você. Fala pro teu irmão, tem muita gente perto de você que não vai dar crédito ao que Deus tem falado contigo. Vão pensar que tu é doido. Tá entendendo, irmão? Hã? Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. O Josué, ele, no capítulo 3, capítulo 4, Deus fala para ele que vai dar o que para ele? Jericó. Aí na conversa dele com Deus, Deus fala assim, vou te dar Jericó, mané. O mané é meu, né? Vou te dar Jericó, mané. Aí, vai mesmo, senhor? Vou. Aí tá pensando o quê, né? Vou ter que mandar fazer umas 500 espadas, 1000 espadas, sei lá quantas espadas, umas flechas, umas lanças. Aí Deus, não vai ter guerra não. Como assim? Tu vai ganhar no grito. É o quê? Tu vai levar todo o exército, vai dar 7 voltinhas em volta da cidade. É maravilhoso. E depois tu vai parar de frente para a cidade e vai gritar. E o que é que vai acontecer? Os muros. Fala para mim que esse cara contou isso por um maluco que estava lá. Imagina a cena, Rafael. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, é forte. Ó, Deus acabou de falar comigo ali, galera. Mistério na terra, negócio. A Jericó já é toda nossa. Aí o maluco fala, vamos pegar as espadas, vamos pegar a lança. Ele, não vai precisar nem de lança, nem de espada. Já sei, vai enviar o anjo. Ele falou, não, nós vamos lá e vamos gritar na porta do muro lá que vai cair tudo. O que os caras fizeram? O espírito da Sara pegou deles. Fala que não foi, Rafael. Porque tem coisa que Deus vai falar que se você contar para os outros, não vai acreditar. Então, quando Deus falar, não espere que as pessoas acreditem no que Deus falou com você. Se eu desse ouvido à minha mãe, quando eu falei para ela que Deus tinha algo na minha vida, eu não tinha saído do Rio de Janeiro. A minha mãe hoje, ela tem convicção, sabe de quê? De que Deus tinha algo comigo de verdade. Porque eu saí de lá sem nada. Só com a cara e a coragem. Foi ou não foi, mãe? Só com a cara e a coragem de crer naquilo. Eu falei, Deus, se é que tu tá mesmo. Eu falei, Deus. Eu contei com as pessoas, contei que meu pai estava vivo, mas meu pai, meu filho, tu vai morrer lá. Eu falei, que isso, pai? Calma. Tu vai morrer, meu filho, não faz isso não. Já tá dando ruim aqui, tu vai fazer o que em Minas? Tu vai fazer o que lá em Minas Gerais? Contei com algumas pessoas lá, Deus tem uma obra na minha vida. Você vê no livro do Gênesis, o José, quando ele conta para a família dele, o que acontece? Olha o pai. Então Deus vai fazer você mandar em mim e na tua mãe, né? Mas o José, ele tem uma dose do que foi falado aí. O pai do José, o Jacó, sabe o que ele fez? Ele não acreditou, mas ele guardou. E é isso que às vezes a gente tem que fazer. Aleluia, Jesus. Mas ninguém acreditou. Os irmãos de José, todos eles ficaram endemoniados. Falaram, ele tá doido, rapaz. Vamos matar você antes disso acontecer. Já estava travado mesmo. Vamos matar você antes de acontecer. Está entendendo, irmão? Aleluia. Fala para o teu irmão. Quando Deus te der uma palavra, não espere que todos acreditem. Nem todo mundo vai acreditar no que Deus falou com você. Nem todo mundo vai acreditar no que Deus falou com você. Gente, Deus não é Deus de lógica não. Lógica com Deus não funciona. Lógica com Deus não funciona.
não funciona. Você está entendendo, irmão? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí, ó, presta atenção aqui em mim. Eu falei do ambiente profético, né? O que é um ambiente profético? O ambiente profético é o lugar que Deus falou que vai fazer algo na tua vida. Dentro do ambiente profético, você tem tudo ao teu favor, inclusive a unção de Deus. Fica ao teu favor, dentro do local que Deus falou que vai fazer alguma coisa na tua vida. Olha o que está escrito no livro que você leu comigo aí, se não me falha, 7 ou 6, o versículo de 1 Samuel, capítulo, que nós lemos? Capítulo 10. Você vai se reunir com os profetas, que vão estar com um monte de... Eles vão estar com uma banda musical lá, cheio de instrumentos. Eles vão profetizar e você também vai profetizar. É isso ou não é? Hã? O ambiente é o que? Profético? E aí a Bíblia fala assim, ó, vê se não está escrito. E você vai ser mudado em outro homem. Aleluia, Jesus Deus. Glória a Deus. Porque o ambiente profético faz com que você seja transformado. Aleluia, Jesus. Naquilo que Deus quer. E não seja mais aquilo que você é. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Hã? O ambiente profético, ele faz você se tornar outra coisa. Aleluia, Jesus. No ambiente profético, olha o que Deus falou. Quando você profetizar no meio dos profetas, você vai ser mudado em outro homem. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Por isso que a gente não pode sair do local que Deus determinou. Porque o ambiente profético é o ambiente da unção. O ambiente profético é o ambiente da unção. A unção é o que faz as coisas funcionar. Sabe por que o demônio sai quando eu, Rafael, Danilo oro? Porque a gente está dentro do local onde Deus falou que ia fazer alguma coisa através da nossa vida. Aleluia. E aí quando o Rafael põe a mão, o demônio tem que fazer o quê? Sai fora. Grande é o Senhor. Está entendendo, irmão? Por quê? Por que ele sai? Porque existe uma unção que funciona 100% naquele ambiente que Deus determinou para a vida dele, determinou para a minha vida. Aleluia. O diabo não pode nem tirar onda. Tu viu quando Jesus chegou no cemitério? O que aconteceu? O diabo olhou e falou: eu vou ter que sair fora, né? Jesus falou o quê? Sai fora. Jesus não falou nada, só chegou. Porque dentro do ambiente profético, Rafael, você tem autoridade. Grande é o Senhor. Aleluia. Sabe quando Saul perdeu a autoridade? Quando ele saiu da visão do ambiente que Deus havia falado. Aí ele perdeu a autoridade. Está entendendo, irmão? Hã? Quem está entendendo? Ele perde ou não perde? Quem já se fez essa pergunta? Eu me fiz essa pergunta. Você sabia que tem muita gente aí fora que foi até levantado por Deus como Saul, ungido por Deus como Saul, mas em um determinado momento da vida dele, ele fez alguma coisa que Deus desabilitou ele para continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. Mas ainda está no carro. Já perdeu a unção, mas está no carro. Não é mais de Deus, mas está no carro. Não tem mais a unção e a autoridade, mas está no carro. Está cheio de gente aí fora que já está desabilitada por Deus, ó, a fazer, ó, há muito tempo. E nem sardinha está comendo para cuspir caviar. Ficou no trono. Por que ficou no trono? Não tem habilitado, não está mais habilitado por Deus para fazer o que está fazendo.
Você está entendendo? Amém, Jesus. Mas continua no carro. Continua mandando. Mas já está desabilitado. Ah, Deus Santo. Aqui na nossa cidade tem uma pessoa que está desabilitada. E foi rápido. Porque ele já entrou ficando desabilitado. Está no carro. Está entendendo, irmão? Aleluia. Hã? É tipo assim, você anda com aprovação e no meio do caminho você perde a aprovação de Deus. Porque o que diz que você está aprovado é se você tem unção de Deus na tua vida. Se você não tem unção de Deus, está dizendo que você está desaprovado. Ó, a Bíblia diz que tinha dois. Porque se você permanecer na posição que Deus está requerendo de você, você vai ter unção, você vai ter autoridade, você vai estar habilitado para fazer. Aleluia. Aí vai dar tudo certo. Aí vai fluir. Aí vai acontecer. Aí o diabo vai ser envergonhado. Está entendendo, irmão? Amém. Você está entendendo? Glória a Deus. Ó, eu já peguei demônios aqui na cidade de Guarará, pessoas que falavam assim: eu não vou sair. Eu peguei um bruto mesmo, que era uma macumbeira daqui da cidade. Eu e Gilda tiramos um monte de demônio da casa dela. Fala pra mim que o peixe está nadando no mar e olhou e viu a moeda que o Rafael no banho de praia com a Manuela. Ele falou assim: opa, R$1, Marco, comeu. Já viu o peixe comer moeda? Hã? Fala pra mim que peixe engole moeda. Ele vai falar: nossa, que cheiro gostoso. Moeda tem cheiro de quê? No mar. Mas por que tinha? Por que tinha na boca do peixe uma moeda? Porque quem falou tinha unção. Acho que pegamos uma pedra. Ó, aí vem mais um, aí não adianta, aí vem mais um, aí não adianta, aí vem mais um. Aí a gente começa a puxar e falar: rapaz, a rede está lotada de peixe. Olha, Aleluia. por que os peixes foram pegos na beira da praia?